onde está minha chave? Vou comer o que hoje? Vou fazer meu lanche, vou sair, vou levantar após a aula, coisas do gênero. Isso é uma memória cognitiva. Você exatamente tem controle disso aí. Por isso você tem o controle dos movimentos. Os núcleos base entram nisso aí. Lembra que a história dos núcleos, que é a junção do que? Dos corpos celulares, estão exatamente associados aqui. E esse outro que vai vir aparecendo aqui, que é exatamente o que? O sistema límbico. Olha aquilo que eu te falei aqui. Você viu uma foto nesse instante de alguém que você perdeu há muito tempo atrás. Isso te traz aquele vazio, aquela tristeza, né? Isso começa exatamente a estar associado com o quê? As funções emocionais. Às vezes você tem um sabor de o quê? Eu te lembro de um evento onde você comeu uma coisa muito saborosa. Isso te dá prazer, satisfação. Eu vou te explicar depois como isso funciona. Isso exatamente está ligando essas memórias rápidas. Então, por isso que na substância cinzenta, no caso, voltando de novo para cá para o meu desenho, substância cinzenta está por aqui, ó, a parte mais superficial. Porque conforme eu vou falando, aqui, ó, a audição aqui. Você está ouvindo minhas palavras, está te remontando algumas coisas. Ou de repente, se eu te precisar que você o quê? Olha algo, vê, sinto o cheiro de algo, ou então sinto o sabor de alguma coisa, você possa exatamente associar rapidamente essas partes mais periféricas, que depois podem, inclusive, associar a questões mais internas. E questões mais internas, garotos, gravem isso que eu estou falando agora. Vocês vão ver que mexe com muito mais coisas aqui. Eu estou daqui a pouco falando de hormônios, até do ciclo ovulatório, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, eventos exatamente de resposta ligados ao próprio crescimento do indivíduo, várias coisas que são essenciais para determinadas regiões que nós vamos descrever daqui a pouco ao longo das nossas aulas. E daí, que aí a gente começa a passear dentro desse cérebro. Você aí tem exatamente uma região, e olha, essa uma das coisas, como eu disse a vocês, olha só, por exemplo, o próprio hipocampo. Só para usar, por exemplo, o primeiro hipocampo. Olha onde que ele está. Olha o crânio do meu amigo aqui, da minha amiga, e você tem exatamente o hipocampo. Professor, estou vendo, ó, aquela substância branca que você falou está aqui e faz essa estrutura. Por isso que você tem aprendizagem e memória. Por isso que eu estou aqui. Você está falando da minha avó, estou lembrando. Falando do meu Natal, estou lembrando. Estou lembrando exatamente da festa. Com fé em Deus, no meio desse ano vamos estar todo mundo liberado para ir lá para o forrozinho? E todo mundo vai para o forrozinho. Tudo isso está recorrendo à tua memória. Isso tudo está aqui internalizado. E a ideia exatamente disso estar aqui é porque isso é essencial para a tua vida. Você precisa disso para sobreviver. Você precisa disso exatamente o quê? Daquelas o quê? Respostas. Lembra, por exemplo, que depois eu vou usar esse exemplo lá na frente, mas, por exemplo, vamos dizer que você agora está na Avenida Paralela e precisa atravessar, está ali em frente à faculdade, lá no shopping, e quer atravessar a Avenida Paralela. Mas não vou atravessar, vou para a passarela. Mas tá bom, vamos dizer que você quer passar pela pista. Você não vai passar exatamente pelas 4 faixas que estão ali, olhando o carro. Ih, o carro, olha, tá chegando. Ih, chegou, ponto. Aí acerta você, né? Você sabe que o carro é o quê? Traz um perigo, você tem que esperar o quê? Um espaço entre eles para poder atravessar a pista. Isso exatamente são aprendizagens. Você tem esse senso que de perigo, dimensão, local, região, tudo isso está ligado a essas memórias. Isso tem que estar muito bem protegido. Porque se não estiver protegido, você acaba o quê? Causando um problema para o teu corpo. Então isso tem que ter uma íntima associação. Então isso aqui é tudo, tá bom? Tem diversos estudos, coisas. Eu tenho algumas palestras sobre bem interessantes, exatamente eventos emocionais, por exemplo. Eu tenho uma palestra que eu dei sobre eventos emocionais, que está extremamente associada, por exemplo, a esse chamado giro do símbolo. Esse giro do símbolo aqui em verdinho, isso aqui faz coisas com você que você nem imagina. Por exemplo, a depender, por exemplo, dos tipos de emoções, você tem emoções mais modernas ou emoções mais primitivas. Como assim primitivas? Por exemplo, raiva, ódio, respostas instintivas que às vezes você tem frente a situações que você não sabe de onde apareceu. Isso então, são antepassados. Então, são exatamente o quê? Eventos emocionais que nós trazemos ao longo da nossa evolução. E são exatamente o quê? Sensos de proteção, sensos de percepção que integram o teu corpo. Por que integrar o corpo, professor?
Porque logo, logo, aqui mais abaixo, não vou falar dele agora, mas após esse tálamo vai ter um tal de hipotálamo e vai ter uma estrutura bem pequena, conhecida como hipófise. Hipófise é uma glândula, que eu vou te explicar. Está ligada a diversos hormônios. Hormônios que podem ser desde hormônios ligados às gônadas. Gônadas são o quê? Os aparelhos reprodutores masculino e feminino, como também ser estruturas de crescimento. Eu posso falar dos ossos, posso falar, obviamente, que a tua atividade metabólica, como tireoide. Tem várias ligações aí que depois eu vou te mostrar. Ó, mas não entro muito em hormônios, porque não é caro na nossa pretensão, na nossa, digamos assim, proposta do curso. Tá? Eu fico em sistema nervoso. Mas eu vou precisar disso aí, porque isso aí vai exatamente o quê? Te levar, te associar exatamente o quê? A diversos eventos. Eventos exatamente que vão te dar o quê? Consistência, vão te dar estruturação para você ter o quê? Respostas. E o engraçado que essas emoções, que esses eventos aqui, as pessoas às vezes falam, mas emoção é uma coisa na qual você não, pode sentir, mas não vai ter resposta nenhuma do corpo. Claro que vai. Se, por exemplo, vamos dizer que a gente estivesse na nossa sala agora, e hipoteticamente, lá na sala, para quem não foi lá, porque não sei se vocês conhecem, né? Vai ser seu primeiro semestre, ainda não for. Mas as postas têm lá um vidro, tá bom? Você pode ver de fora para dentro, de dentro para fora, obviamente quem está na sala. E vamos dizer que a porta dessa sala, na minha sala, onde vocês estão assistindo a aula nesse instante, tivesse exatamente aquela pessoa na qual você não estava esperando que aparecesse no shopping e resolveu passar lá para te pegar para almoçar. Aí você olhar, você ia tomar um susto, né? Você até pensou, parou e pensou, nossa, ela? É aquela mesma. Aquela pessoa que exatamente que você estava menos esperando apareceu lá. E você está muito querendo encontrar. Isso dispara mecanismos aqui dentro. Dispara mecanismos exatamente emocionais, de tal maneira que atinge diretamente o quê? Eventos de resposta corporal. Como assim resposta corporal? Por exemplo, eu posso ter uma aceleração do batimento cardíaco, você pode ter disparos, descargas de adrenalina, eu posso, de repente, fazer com que o teu sistema digestivo, ou você tenha uma pequena diminuição dos eventos peristálticos, aquela famosa nó na garganta, né, que você sente. Tudo isso, teu corpo vai manifestar. Por quê? Te preparando exatamente para um quadro emocional. E tudo isso vai estar associado com isso aqui. Isso é importante demais. Até mesmo porque eventos patológicos também vão ter ligados a isso aqui. A questão, por exemplo, se eu falar em eventos como psicopatias, como eu falar, por exemplo, de indivíduos que são obcecados, eventos por pessoas, objetos, tudo isso vai ter um link com isso aqui. E a gente vai conversar sobre isso mais adiante. Vou ter essa conversa com vocês. Tá? Então, esses eventos todos aí associados vão ser importantes para que haja o quê? Essa interação por parte entre corpo, que eu vou usar muito esse termo soma, por isso que a gente fala que é somatizar. Eu acho que vocês já escutaram isso. Ah, você está somatizando suas emoções. Isso não é conversa. Isso não é coisa, como dizem, coisa de mulher. Não, ao contrário. Você somatiza e sim, teu corpo responde. Emoções, alegrias ou tristezas, raiva ou satisfação, seu corpo é uma perfeito o quê? Um espelho do que você sente. A famosa história, a famosa frase filosófica, os olhos são espelhos da alma, isso não é bobagem. Isso tem fundamento e muito nas linhas fisiológicas que a gente vai conversar depois aí em relação ao corpo. Então, tudo isso te traz, obviamente, o quê? A eventos ligados ao tálamo, é a tua consciência. Bom? Então, vale tanto para coisas boas, eu falar, por exemplo, sua família, uma pessoa que você gosta, como vale para coisas ruins. A situação que você está vivendo, você está isolado, você está, obviamente, que você está numa situação na qual você não consegue tá fora do alcance das suas mãos, você poder sair, poder ir para lugares, essa restrição, tudo isso, isso te causa o quê? Uma sensação de incapacidade. Isso te leva à tua consciência também. Pode estar certo. Tudo que você imaginar, desde que vai do extremo do ódio ao amor, vai exatamente de lembranças ou de fatos concretos, estão associados a isso aqui. Exatamente essas zonas de consciência e muitas patologias que depois eu vou conversar com vocês
vão estar associados a isso aqui também. Isso tudo é provado cientificamente, exatamente através de umas coisas, de alguns produtos, de algumas linhas de produção de substâncias chamadas neurotransmissores. Nós vamos conversar isso depois oportunamente. Perguntas, meninas? Enquanto eu bebo água? Silêncio significa não, professor. Pode continuar. Então, tá bom. E daí? E lá estamos nós de novo no tal do hemisfério cerebral. Lembre-se, aquilo que a gente estava falando disso aí. Agora eu vou ver mais detalhes sobre isso. Olha que interessante. Lembra que eu te falei que as regiões exatamente dos hemisférios, aquela parte do meio, ó, de um hemisfério direito e esquerdo. Você botar a mão aqui no centro do seu nariz agora e pensar exatamente que existe o quê? O lado direito e o lado esquerdo. Isso são funções e detalhes. Isso é a parte muito interessante. Eles conversam. Os hemisférios conversam. Partes onde você exatamente tem, digamos, um evento no qual somato sensorial, o seu corpo capta informações, por exemplo, frio, calor, tudo isso você responde. Se tivesse muito frio, mas se tivesse 0 grau, você cruzaria os braços. Isso é instintivo. Tá? Você nem percebe, você às vezes está na praia lá, deu um mergulho no mar, saiu, e aí tá aquele vento batendo em cima de você, você com o corpo molhado. E a água está evaporando, roubando o calor do seu corpo. Você está sentindo baixar sua temperatura, isso é normal. Mas daqui a pouco você está conversando com alguém, você não percebe, está com o braço cruzado. Por quê? Você diminui a área de contato com o ar. Ou seja, se você tivesse com os braços estendidos, a tua região exatamente de perda de calor por meio é muito maior. Por quê? Você está evaporando a água, por exemplo, se estivesse na praia. Se você cruza os braços, essa região, essa área diminui, você se sente mais quente. Então, por isso que você está em regiões frias, você não percebe, você cruza. Mas onde é isso? Isso vem de milhares de anos atrás. Alguém, num belo dia, exatamente instintos, fizeram que a gente aprendesse isso. É óbvio, não com essa questão toda técnica que a gente fala, né? Ah, você cruza para diminuir sua superfície de contato com o meio. Não. Você sabe que se encolhendo, colhendo o corpo, se agasalhando, se protegendo, você diminui o quê? A superfície do seu corpo em contato com o ambiente. Com isso, você diminui as perdas de calor. Isso é importante. Então, essas funções sensoriais estão muito ligadas a quê? Esse somato corpo sensorial, tá? Isso é exatamente o que? Os nervos. Várias terminações nervosas, que depois eu vou te mostrar isso aí. Estruturas visuais se localizam exatamente o quê? Na parte posterior do crânio, na parte de trás. Então você tem exatamente o quê? O local de percepção. Ah, mas o órgão visual não fica aqui na frente? Os olhos, sim. Mas só que você tem sim, estruturas que você distingue coisas. Você, imagens, formas, tá bom? Esse senso, obviamente, que exatamente vai te dar o quê? Associação com a consciência, com outros termos. Lembre-se que aqui, ó, motores de movimento ou auditivo aqui, isso que está aqui conversa com isso aqui. Esse lado conversa com esse. Então, com isso, essas integrações fazem com que você tenha exatamente o quê? Uma série de respostas. Por isso que os hemisférios estão tão importantes. Por isso que os hemisférios fazem essa resposta pronta a determinados tipos de regiões. E olha o que eu estava falando aqui para você. O córtex cerebral, a parte, obviamente que mais externa, que, olha assim, aqui, centros integradores, tomadas de decisão. Lembra a história, por exemplo, da água, da onda que eu te falei? Está vindo uma onda, você está na praia, vem uma onda de 10 metros, você não vai ficar parado olhando a onda. Ou então você fala assim, poxa, mas tem um cachorro aqui do meu lado. Você sai correndo. Você toma uma decisão. Exatamente isso é o quê? São as centrais que fazem, recorrem informações. Cachorro pode morder, a onda alta pode me afogar. Tudo isso faz o quê? Um senso de proteção. Isso são as percepções. Isso vai diretamente para os tais músculos esqueléticos. Parou. O que é músculo esquelético, professor? Eu ainda não fiz lá até argumentar. Músculo esquelético é um músculo que você tem movimento. Por exemplo, eu estou utilizando aqui um deles. Exatamente para poder falar. Eu posso usar meus braços, minhas pernas. Tudo que você controla de musculatura do corpo é chamado esquelético. Tá bom? Tem outros, como o liso, que ele contrai independente da sua vontade. Como eu adoro dar esse exemplo, por exemplo, o próprio útero. Tá bom? Quando vocês têm lá a questão da cólica menstrual, e você sente exatamente o que aquelas dores, são exatamente músculos, tá bom? Os quais eles funcionam independente da sua vontade, por causa de estímulos hormonais. Depois eu te mostro como é isso.
Ou seja, eles contraem. Você não fala assim, para de contrair o útero. Parece até que ele escuta e fala assim, não, contrai mais. Aí você sente mais cólica. Aquilo ali, exatamente o movimento da musculatura lisa. A musculatura lisa, você não controla. É aquela, por exemplo, do seu sistema digestivo. Quando você o quê? Deglute, você mastiga algum alimento, deglute, engole, e depois segue ao longo do tubo digestivo. Ali são movimentos que chamam de peristálticos, que são movimentos independentes da sua vontade. Já esse aí que ele está falando, que é o esquelético, que é um movimento no qual associado, exatamente braços, pernas, estruturas motoras, essas certamente são o quê? São independentes da sua. Não, são dependentes da sua vontade. Esses movimentos musculares você os controla. Você os chama de voluntários, tá bom? Totalmente dependente da sua vontade, tá? Bem, isso tudo dá associado, integrado, e é claro, isso dá seu comportamento. Se alguém pegar no seu ombro agora, você não reconhecer, de repente, você está só, vamos dizer que você esteja sozinho em casa. Você está vendo que não tem ninguém na sua casa. Você sente alguém pegar no seu ombro, você vai girar rapidamente. Né? Você vai ficar pensando, e quem será que pegou no meu ombro? Não, se você está sozinho, está com a porta trancada, está tudo certo. E aí você chega e sente alguém pegar no seu ombro, você gira e tem uma resposta. Isso exatamente é o padrão de comportamento. Seu comportamento exatamente o quê? São respostas mediante o quê? Informações. O que é que me dá isso, professor? São exatamente as centrais sensoriais. Desde nervos, que vão do quê? Da cabeça aos pés, seu corpo, até passando principalmente pelos órgãos do sentido, como eu disse para vocês. Tato, olfato, paladar, audição, visão. Isso tudo vai fazer com que haja essas respostas integradoras. Dúvidas, perguntas, comentários, etc, etc, moças? Tudo certo. Então, continua no silêncio, continua tudo bem. Vamos lá. Olha o que eu disse. Ah, é, professor, bem que você falou, você não enrolou a gente, não. Tá aqui. Aí, ó, o córtex sensorial. Vamos de novo olhar o desenho aqui, ó. Somato sensorial. Lembra da história dos somatos? Corpo, que eu falei ainda agora? Aqui o que eu disse para vocês, ó. Ah, bem que você falou que você tem o quê? Os órgãos do sentido. Isso. Olha o frontal, sua testa, baixa na sua testa aí, pá, dá um tapa aí. Isso é exatamente o frontal. Temporal, a lateral da sua cabeça. Bom? Então você tem exatamente o quê? Locais onde eu tenho essas informações. E olha as respostas que eu tenho, que interessantes. São exatamente a tua pele. Lembra que eu te falei? Né, vocês, meninas da estética. A questão é exatamente o que você tem lá o que captação de informações, a tua chama, a tua cliente fala pra você, poxa, tá queimando esse produto, tá ardendo, então tá causando uma sensação de frio. Tudo isso ela identifica porque você tem exatamente uma série de terminações nervosas ali, corpúsculos, tá bom? Que a gente vai depois aparecer, vai falar sobre eles. Krauser, Patini, são exatamente regiões sensoriais. Vou te mostrar isso. Exatamente pontos onde sua pele faz com que você responda. E, por exemplo, vamos dizer que você encosta no local. Você pegou uma panela, distraiu e encostou uma panela quente. Você tira logo o quê? Sua mão, né? Você não vai deixar sua mão lá. Ih, tá queimando, tá torrando minha mão. Não, você não vai deixar isso lá, né? Então faz com que você responda rápido. Então você tem lá o quê? Os músculos esqueléticos, lembra sempre disso, que dão essa resposta o quê? Quase simultânea, né? Sentiu alguma coisa te incomodando, você retira a mão. Ou retira os pés, retira o corpo, quem sabe? Então tudo isso vai te dar diversos tipos de resposta. É a questão de temperatura corpórea, é a questão, obviamente, que de dor, em função disso aí, tá bom? São exatamente os chamados somatos sensoriais, são exatamente os nociceptores. Os nociceptores são receptores exclusivos para a dor, tá bom? Eles são ligados, obviamente, que a eventos de dor. Tá? Então, com isso, você tem essa dimensão, obviamente, de ter esse maior ou menor impacto da dor em função disso aí. A própria questão da coceira, né? Que é a coceira involuntária que você tem pelo corpo, tá bom? A definição de posição corporal, né? Se você está o quê? Deitado, de frente, de costa, lateral, tudo isso é dado pelo córtex sensorial. E aí, as outras regiões, que como eu disse a vocês, estão aqui para captar. Porém, isso tudo pode te levar o quê? Para regiões mais profundas. Por isso que eu te falo das memórias.
eu falo, mostro, você sente aromas, te remonta, obviamente, o que é as tuas lembranças. Então, isso tudo está ligado exatamente às regiões sensoriais. Isso é exatamente ligado aonde? De novo, olhando lá, os tais córtex. Essas são exatamente as regiões o que mais superiores em virtude disso aí. Alguma perguntinha, meninas? Não? Então, simbora. Olha aí, professor, você parece que adivinhou, tá aí tudo aí que você estava dizendo. Repara, olha, os órgãos do sentido, ou seja, que olfato, visão, paladar, audição, ok, vocês não estão vendo, mas o corpo inteiro tem o quê? Essa ideia do somático, né? Teu corpo respondendo. E tudo isso aqui é capturado exatamente, por exemplo, pelas regiões, olha quem está aqui grandão, regiões somatosensoriais. Deixa eu só ver se alguém entrou por aí e está preso lá na frente. Jaira. Vamos colocar ela para lá dentro. Ana Jaira. Entrou? Acho que sim. Então, com isso, todos esses eventos aí, meninos. Oi, quem falar alguma coisa? Não? Então, simbora. Como eu estava falando, esse processo todo, meninos, leva vocês. Deixa eu ver aqui. Prontinho. Esse processo é de captação de informação. Isso exatamente vai te conferir estas respostas que eu tanto falo. Ah, professor, então quer dizer que aquela região somatosensorial que te mostrei, que você mostrou, você tem aqui um córtex gustatório, que é exatamente o que? O paladar, o outro que capta exatamente o que? Os cheiros, né? Os aromas, né? Que é exatamente que é o olfatório, né? Que a gente poderia dizer aqui, né? Tudo isso associado. Menina, só me dá uma licença para uma coisinha aqui. Só um minutinho e já volto. Não saia daí, não. Só um minutinho. Bom dia, meninas, voltando. Então, como eu estava dizendo a vocês, esse, esses eventos, exatamente, todos que eu estou falando o tempo todo, ainda vou falar mais dele, inclusive as patologias vão estar ligadas a muitas coisas que eu estou citando agora, estão associadas exatamente a essas regiões de córtex e principalmente também essa região somatosensorial. Tá? Tudo isso te leva a partes mais internas, te leva, obviamente, que a sentidos, a eventos que vão estar mais centralizados aqui, daqui a pouco nós vamos ver. Então, há uma troca o tempo todo dessas regiões, dessas informações. Tipo, por exemplo, eu falar agora, garotos, me deem licença por um minuto, que eu já volto. Eu fui lá, peguei um pouco de água, voltei. Pronto. Então, significa o quê? Ah, quer dizer então, que eu tenho respostas que o córtex vai integrar com o resto do meu corpo? Todas essas respostas? Sim, exatamente. Então, esse senso exatamente de definições que você tem com relação ao ambiente, o ambiente é o quê? Tanto vale aquilo que vai te cercar e também vai te manter em controle com as tuas próprias regiões internas, será muito importante. Então, isso vai te dar exatamente esse. Até um dos principais que vocês estão vendo aqui, essa estrutura de equilíbrio. Por que equilíbrio? Você tem que manter teu corpo, obviamente, o quê? Ereto, quando você está caminhando. Se você ficar olhando muito para o chão, daqui a pouco o que acontece? Você vai tropeçar em alguma coisa, vai esbarrar em alguém, vai acontecer algum acidente. Então você tem que ter um senso de direcionamento. Isso tudo vai depender de quê? De várias integrações de situações. É bom se deslocar da sua casa para sua faculdade. Você vai o quê? Saber o quê? Vai escutar o som, vai estar atento aos sons ao seu redor, vai se proteger. Se tiver acontecendo alguma coisa, você sabe como vai reagir. Você vai ter certamente, digamos, você está, de repente, saiu rápido de casa, está lá com um suco, uma caixa de suco na mão, aqueles sucos, está lá tomando seu suco, você vai estar sentindo o sabor. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E você se deslocando. Porque você sabe o quê? Teu senso exatamente de memória, de direcionamento, está te levando para onde? Para a tua faculdade. Tá? Tem um exemplo. Então, tudo esses, obviamente, órgãos de sentido te ajudam, te auxiliam
nessa informação, nesse teu dia a dia, nesse teu, digamos assim, desempenho, tá bom? Ao longo, obviamente, do teu dia, para que você não tenha problemas, para que você não tenha, obviamente, que outras questões te atrapalhando ou possam comprometer até mesmo tua integridade. Porque você, para isso é que você precisa de tantas informações ao seu redor. Ah, então quer dizer então que tudo isso vai fazer com que haja essas integrações de quê? De músculos e de respostas? Isso mesmo. Era isso aí que eu estava falando um pouquinho antes, né? Estava até dando uma, como vocês dizem, um spoiler, né? Vocês gostam de falar. Então, com isso, o que, que acontece? O evento motor, ele não é tão simples assim, eu só me movimento e acabou. Não. Você vai depender exatamente de associações. Olha a história do lobo frontal aqui. Sua testa. Testa é o lobo frontal. Pensa sempre nisso. Você tem a movimentação da musculatura esquelética, a que você controla, com respostas viscerais. Lembra? Alguém tocou no seu braço agora e você não tinha ninguém em casa. Você mexe sua musculatura esquelética rapidamente, teu coração começa a bater. Olha o cardíaco atuando. De repente você tem lá o quê? Eventos glandulares acontecendo. Você tirou teu braço, você começa a suar frio. Você começa o quê? Perder água. Então, com isso, glandular. Tem outras respostas mais internas, mais potentes? Tem. Que depois eu vou te mostrar. São exatamente o quê? Neurotransmissores associados a hormônios. Tá bom? Hormônios são importantes respostas, importantes estimuladores, importantes inibidores. Então, a gente vai ver algumas coisas mais adiante, muito associadas também a questão exatamente que é de respostas com esse próprio corpo, tá? Então isso é essencial para que continue, para que haja, obviamente, essas informações. Estou quase acabando, meninas. O diencéfalo, exatamente, está associado a isso também. Lembre-se de uma coisa. Toda vez que eu falar, tá bom? A gente vai até terminar em cima disso aqui, aqui tem bastante coisa, e eu quero começar na outra aula em cima disso aqui. São centros de homeostase. Vamos repassar o que eu falei até agora. Estávamos lá em cima, lembra? Eu estava falando do quê? Da calota craniana, onde tínhamos exatamente o quê? As camadas dura mater, pinha mater, aracnomater. Deixa eu até ligar aqui e falar com vocês. Espera aí, moças. Aqui, aqui. Prontinho. Aqui. Pronto. Deixa eu jogar agora a tela para vocês. A gente vai terminar por aqui. O que acontece? Esses centros homeostáticos. Em primeiro lugar, lembrando que a homeostase é seu equilíbrio exatamente em relação ao quê? Ao meio com você. Lembra que eu te falei que existe uma série de coisas importantes que estão exatamente nesses locais aqui? Esses locais exatamente ligados ao quê? A tálamo e hipotálamo são regiões bastante importantes associadas exatamente que memórias internas. Tá? Vocês vão ver, tem uma outra região que eu vou citar um pouquinho mais adiante, tá bom? Que a gente tem uma substância que a gente chama de substância nigris, que é exatamente a substância negra, onde você tem o quê? Uma série de informações muito, vamos dizer assim, antigas. Antigas eu falo, desde antigas da nossa evolução, como antigas suas. Digamos, suas primeiras memórias, seus primeiros eventos, até mesmo sua memória intrauterina. São locais exatamente que estão associados a isso. E você responde a isso muitas vezes. Hoje em dia, e a gente vai começar um pouquinho a dar uma resvalada lá em psicologia, às vezes certas respostas associadas ao teu dia a dia estão muito associadas a essas memórias internas. Então, como eu falei para vocês, ao redor você tem exatamente essas camadas, tá bom? Dura mater, pia mater, aracnomater, que protege tudo isso aqui. Você tem o líquido cefalorraquidiano, ou cérebro espinhal, que circula daqui do cérebro até para essa região aqui, que eu estou apontando, que seria exatamente o quê? Tua coluna vertebral, então te protegendo exatamente não só de choques mecânicos, mas também com eventos químicos, por exemplo, tipo bebida, substâncias que possam vir intoxicar os teus neurônios. Também teria substâncias as células de defesa associadas a isso, ligadas exatamente ao quê? Eventos bacterianos, virais, fúngicos, que possam vir a atacar essas regiões aqui. E, é claro, esse quarteto, né? Mas eu diria esse trio mais por causa da hipófise. Mas esse eixo aqui, tálamo, hipotálamo e hipófise, isso aqui de uma importância crucial. Só para você ter uma ideia, depois vocês vão ter uma outra disciplina, não estão tendo, não sei, a questão da renal, digestivo e hormonal.
Só para você ter uma noção do que eu estou falando agora, depois eu vou te mostrar mais coisas, a hipófise. A hipófise é uma glândula do tamanho de um grão de feijão. Nossa, é pequena assim? É um grão de feijão. Ela, aqui, está associada exatamente ao quê? A esses dois aqui, o tálamo e hipotálamo. Tálamo, olha quem está aqui em cima, corpo caloso, todas aquelas emoções antigas. Lembra que eu te falei? Aqueles eventos de memória, certas emoções atuais, antigas, psicológico, está muito associado a isso aqui. Isso afeta por ser neurotransmissor. Por isso que eu quero que a gente vai parar nosso estudo aqui, para vocês estudarem, e a gente vai voltar para cima disso aqui. Isso aqui é interessante. Eventos de neurotransmissão. Quando eu falar eventos de neurotransmissão, o que vocês vão enxergar e vão entender? É que nós temos produtos que a gente chama de fármacos endógenos. O que são fármacos endógenos? Quando eu falar em adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, isso tudo a gente produz entre aquelas fendas sinápticas. Nós vamos conversar ainda mais sobre isso, sobre fenda sináptica. Eu derramo esses produtos aí, eu lanço esses produtos aí, e isso faz com que o teu cérebro mude sua química o tempo todo. É mais ou menos te mostrar uma imagem de guerra, teu cérebro responde de um jeito. Se eu te mostrar a imagem de um campo florido, com um rio, com um riacho, com uma cachoeira, seu cérebro vai responder de outra maneira. Seu cérebro responde a essa química, a uma química especial, que é dada por essas informações. Lembra do córtex visual? E eu falei que ele se encontra aqui na superfície? Exatamente vai te remontar para essas regiões internas. E aí vem o que eu estava falando para vocês. Lembra que nesse interior aqui, ó, o corpo caloso, tá? Do giro símbolo aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Peraí. Aqui. Eu falei? Nós estamos exatamente aqui, hora aqui no meio. Estamos descendo para a parte mais interna. Por isso que é o centro homeostático. E olha como esse diencéfalo é importante. Mas por que o centro homeostático está aqui? Um dos motivos eu estou te contando agora. A hipófise, por exemplo, é um bom motivo para isso aí. Você simplesmente, na parte anterior, só para você ter uma ideia do que você tem ali, você tem, por exemplo, o hormônio do crescimento, o GH. Ele é quem faz crescer teus ossos, faz crescer tuas fibras musculares, te desenvolve, tá bom? Você tem um outro chamado TSH, hormônio tireotrófico. Estou só te dando exemplos, tá? Os hormônios você não precisa saber, não. Os hormônios vão ser estudos que vocês vão ter depois. Depois o professor, a professora vai te cobrar isso aí. Pode estar certo disso. Então, TSH é um hormônio ligado à tireoide, hormônio tireotrófico. Ele vai fazer com que você libere dois hormônios conhecidos como T3 e T4. São hormônios que aceleram o seu metabolismo. Você está aqui conversando comigo, não está cochilando. Se estivesse na sala, falar assim, acorda, bater essas mãos assim, você acordar, fica me olhando. Isso exatamente até o T3 e T4, que estão exatamente acelerando você, fazendo com que funcione o seu corpo. Você tem os chamados gonadotrópicos, o chamado FSH-LH, o folículo estimulante e o luteinizante. Vocês, moças, controlam o seu ciclo ovulatório. Os rapazes controlam o quê? A produção de espermatozoides. Exatamente o quê? Que vai atuar nos testículos. Você tem aí o quê? Só por esses aí... sem contar, por exemplo, os outros hormônios ligados que controlam o córtex da suprarrenal, o ACTH. Então, você controla o quê? Uma glândula que está em cima dos rins. Isso tudo, eu estou te contando, para te mostrar o que é a hipófise, essa estrutura, e eu estou falando da adenihipófise, que eu citei agora é a adenihipófise. Ainda tem a neurohipófise, que tem os hormônios dela. Um que controla a água, KDH, o hormônio antidiurético. Outro que, por exemplo, libera o bebê, faz exatamente a contração da musculatura lisa do útero e faz com que o bebê possa ser expulso, chamado ocitocina, que não é produzido pela neurohipófise, é produzido aqui em cima pelo hipotálamo, ele armazena esse hormônio. Isso que eu estou te contando, só esses aí que eu estou citando, tá? Controla 90% do teu metabolismo. Por baixo, tá? Sem contar os eventos secundários. Professor, então vamos lá, vamos raciocinar. Você está me dizendo que eventos que estão mais superficiais, estímulos mais internos, até essas regiões aqui, podem influenciar também nos hormônios? Isso mesmo. Quer ver como eu vou te provar isso aí? E a gente vai se despedir com esse exemplo? É te virar e te dizer assim. Meninas, pensem no seu ciclo ovulatório. Nesse instante, vocês, digamos assim, estão para ovular, ou então estão prestes a ovular, ou simplesmente estão próximas. De repente,
fala alguma coisa que te causa uma emoção muito forte. Essa emoção, ou a visão desse evento emotivo, escutar, ver, vai te disparar de tal maneira teus neurotransmissores que eu começo exatamente a alterar tuas partes mais internas. Ou seja, até atingir o tálamo. Lembra da história da emoção? Ligada pelo tal do corpo caloso, que eu falei ainda agora? Dessas emoções? Eu posso alterar o estímulo de neurotransmissão para isso aqui. E por que você fala que altera, professor? Porque tálamo e hipotálamo estão próximos. E aqui no hipotálamo tem uma coisa, os chamados fatores liberadores de hormônios. Ou seja, eu tenho como controlar a quantidade de hormônios que é liberado. Então, traduzindo, aqueles dois hormônios que eu falei ainda agora, o tal do FSH e o LH, que controla o teu ciclo ovulatório, pode simplesmente o quê? Retardar uma ovulação ou acelerar a ovulação. Por isso que vocês aprendem a tegumentar, tá? Que é perigoso a tal da tabelinha. Lembra da tabelinha? Aquela que vocês não usam, com certeza. Usam métodos preventivos mais eficientes, como anticoncepcional, jamais vão cair nessa história. Ah, meu amor, hoje é Dia Internacional da Mulher, e é hoje ou nunca. Cuidado com essa história, porque senão é hoje toda a vida. Então, com isso, como vocês utilizam exatamente métodos mais eficientes, como a pílula, o anticoncepcional, jamais você deve confiar na tabela. E por que você não deve confiar na tabela? Porque exatamente a metade do ciclo ovulatório de vocês, exatamente o quê? É a probabilidade de ocorrer o que é a ovulação, a liberação do ovócito, do óvulo. Mas isso pode acontecer 48 horas antes ou 48 horas depois da metade do ciclo ovulatório. E isso pode ser influenciado exatamente por eventos emocionais. Não duvidem disso. Isso pode antecipar ou retardar. E só um conselho antes da gente se despedir é que espermatozoide dura 48 horas dentro do corpo. E basta uma célula, né? Ele está lá encostado tranquilamente lá na trompa de Falópio, né? Onde vai passar o ovócito, você, ih, olha quem está passando aqui, o ovócito, opa, vamos fecundar. E fecundar. Tá bom assim? Dúvidas, perguntinhas, que a gente vai começar aqui na semana que vem. E vai descrever cada uma dessas estruturas. Ah, e uma antes de eu ir embora, é a glândula pineal. Essa aqui, que está ligada exatamente o quê? O hormônio exatamente associado com o sono. Então, muitas vezes também, os eventos emocionais podem acelerar ou atrasar esse sono aí, esse sono. Então, isso é bastante importante em função disso aí, tá bom? Então, a gente vai conversar mais sobre isso depois. Eu vou descrever. Eu quero começar daqui, porque essa é uma das partes mais importantes, uma das, né? Mas essa eu considero, eu em especial, uma das partes mais importantes do sistema nervoso. Eu quero vocês bem atentas, bem ativas, bem focadas nisso aqui. Eu acho que já tem bastante informação para vocês. Dúvidas, perguntas, meninas, que vocês queiram falar? Professor, bom Professor, dia. bom dia. Bom dia. Eu posso te ajudar? Jaira, tá falando? É Jaira, isso. Pronto, diga, tudo bem? Manda aí. Tudo bem. Muito bem, Eu entrei um pouquinho Eduardo. atrasada na aula, e aí eu não sei Relaxa, tá tudo tranquilo. se passou alguma coisa mais cedo, alguma atividade, alguma coisa assim, não. Não, não, só aula mesmo. Estou aqui falando a parte teórica. Só comentei exatamente. Uma das colegas de vocês comentou, pediu em relação ao PDF. O PDF vai continuar sendo colocado. Falei só da questão também da aula do Teams, que ela vai continuar gravada. Ela fica melhor. Jaira, você é primeiro semestre? É isso mesmo? Sou terceiro, Terceiro. estética. Então, eu sei. Mas então você sabe que o sistema, esse Teams, a partir de agora do AVA, ele fica lá gravado para você lá na página. Então não tem problema, você pode repassar a aula também. Mas de qualquer forma, a página do YouTube também vai ter. Se tiver algum problema de entrada, não entrei no AVA, então no caso querendo arrancar os cabelos, não tem problema. Tá lá no. Vou continuar postando lá no YouTube a paginazinha com essa aula. Inclusive, essa aula também vai estar lá. Tá bom assim, Jaina? Tá ok, obrigada. Nada, disponha. E as outras 13 senhoritas? Alguma. Senhor, deixa eu bem até ver, porque às vezes eu falo senhorita, de repente. Senhoritas, exatamente. Então, população feminina. Alguém quer comentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Precisa de alguma coisa, por favor?
Não, professor, até agora aqui tá tudo certo. É porque assim, eu sou primeiro semestre, entendeu? Aí eu tô começando a faculdade de enfermagem agora, aí tá sendo tudo Ah, novo pra mim. você é enfermagem, me lembrava. Na hora que eu falei professor, enfermagem está aqui, senão falou só estética. Desculpa. É Fala, gente. enfermagem. Aí o quê? Aí o senhor dá as aulas, aí, ou seja, tá sendo tudo novo pra mim. Eu tenho um livro de anatomia aqui que está me ajudando bastante, que quando eu termino as aulas eu dou uma olhada no livro, eu faço um rascunho, Hã? e isso me ajuda bastante. Mas É porque é lembre-se de uma tudo coisa. novo mesmo. Perdão. Não, Não, é mas é porque. perguntar. Se não entender, pergunta. E para. Não deixa Não, passar dúvida. pergunto. É isso. Digo, Aí eu tiro minhas dúvidas, mas depois das aulas, que eu anoto tudo, vou fazendo tudo com calma. excelente, Jamie. O processo é esse mesmo. Vocês devem juntar, inclusive o próprio AVA, para os que são primeira viagem, sempre vão dar uma olhada lá no livro texto, tá bom? Como eu falei, eu não sou o dono apenas dessa verdade, então, sou parte da verdade está comigo. Então, a gente deve interagir isso. Livro, como o Jamie falou, a questão do próprio livro texto do próprio Croton, fazer os exercícios, tudo isso vai se somar. E vocês vão notar que isso vai ficar bem interessante quando eu falar da aula prática para vocês, tá bom? Quando eu for na aula prática, quando eu estiver lá na questão, quando eu mostrar o modelo tridimensional, como eu falei, se tiverem curiosidade, vão dar uma olhada na aula prática lá das semestres anteriores. É bem interessante isso. Vocês vão ver que você vai dar uma sedimentada, vai grudar, vai juntar, ligar, muita coisa que eu vou falar aí, tá bom? Mas tem muita informação ainda pela frente. Vão devagarinho, vão vendo aí, qualquer dúvida, só me interromper. Mas o processo é esse mesmo, Jamie. Vá, obviamente, aí fazendo as suas anotações e qualquer dúvida, vocês devem me parar, tá bom? Né? Se pode, não. Ah, minha pergunta não é boa. Toda pergunta, eu vou falar de novo e gravar isso. Toda pergunta é importante, é essencial. Muitas vezes, às vezes vocês dão um direcionamento à aula que de repente eu posso ter me passado, tá? Então é importante a participação de vocês. Faço questão disso. Mais alguém? Diga, dona Alice, pode falar. É referente às aulas gravadas. Porque, tipo, no portal, no Ava, tem a opção de aulas gravadas, né? E aí, quando a gente aperta, aí aparece, tipo, um linkzinho do Teams. Aí eu queria saber se vai ter, é como se fosse um grupo, onde as aulas ficam lá dentro ou não. Porque o professor de amanhã, ele fez um grupo com os alunos, ou alguém fez, não sei. E aí tem todos os alunos, e lá tem a aula gravada da semana passada. Aí é assim que vai acontecer com o seu também ou não? Alice, veja só, eu geralmente, como eu te falei, aí a minha opinião. Peraí, só um minutinho, tem que ter alguém querendo sair aqui. Ah, um gato, relaxa. Então, como eu falei, coisas de aula viva. Então, como eu estava dizendo, é o seguinte: eu tenho minha opção em relação a isso, tá? Mas aí, eu falei minha postura. Eu não gosto muito dessa questão de WhatsApp. Eu prefiro o WhatsApp, essas coisas, deixar para vocês, tá? É minha postura. Porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, tem a página, como eu falo, ofertei, eu acho que você já viu, e alguns de vocês, eu vi que vocês entraram lá, achei ótimo também, a página no YouTube. Ou seja, essa aula já está gravada lá para vocês. Ou seja, mesmo estando no Teams, o Teams vai aparecer isso para vocês, tá? O Teams é para isso. Agora vocês vão ver que o Ava, tá bom? Ele vai ficar mais dinâmico por esse motivo. Eu entrando pela página do Ava, essa aula Teams fica aí para vocês. E o que acontece? Além disso, vocês vão ter o quê? O próprio YouTube, o qual oferecer a vocês. Então, no YouTube, o que acontece lá no YouTube? Vocês terão, certamente, a questão da facilidade da aula. Tipo, por exemplo, hoje vocês tiveram dificuldades. Alguns simplesmente não conseguiram entrar. Ah, professor, não consegui acessar a sua aula ou perdi o início. Não tem problema. Mesmo que a aula apareça gravada por algum motivo para vocês, tá bom? No YouTube, naquela página do Marcos Abraão, vai estar lá disponível, livre, todo semestre, ou melhor, todas as minhas aulas estão lá. Então vocês acessam lá. Ah, professor Góes, prefiro estudar no PDF. Tá bom. As meninas, alguns já viram já, que está lá disponível também. Os meus slides estão em PDF. Então, ou seja, acaba oferecendo mais recursos, tá bom?
que às vezes eu acho melhor até do que o próprio WhatsApp, porque realmente eu tenho um volume muito grande de turmas. Para ficar interagindo com o WhatsApp, eu vou ser bem sincero, isso aí para mim, Marcos, professor, ficaria de muito difícil para mim. Eu tenho outras atividades e várias turmas, com várias disciplinas, tá? Então, para mim, é mais interessante fazer essa interação com vocês através desses canais. O Teams, que vai gravar agora, que quando eu fechar a aula, vai aparecer para vocês o vídeo. Depois, eu transfiro esse vídeo para o YouTube, para pessoas que têm dificuldade, ou de repente não vão conseguir abrir o Teams no interior, algum lugar inacessível, mas vai estar o YouTube lá, a página, tá bom? E pode converter, inclusive fica até fácil, aquele link do YouTube, se quiser, você converte para quem sabe fazer, exatamente o que? Converte ele num vídeo MP4, você pode ter ele com você e abrir onde você quiser. Então, e o PDF. Então, acho que esses recursos já são suficientes para isso aí, atender isso aí. Tá bom, Alice? Então era isso mesmo, porque, tipo, o grupo é no Teams mesmo, que fica a aula gravada. Porque tem alunos que queriam, eu queria conversar e tal. Mas é que negócio, se eu parar exatamente fazer isso, eu vou fazer só isso, ele não dá. Tá bom? Tem que ver que também tem outras atividades. Eu espero que vocês compreendam isso aí. Mas não se preocupe, como eu falei, o canal que está aberto, os e-mails, quem está mandando, eu também estou respondendo, então fica à vontade de tiver qualquer dificuldade, qualquer coisa, sair. Sim, uma penúltima coisa, meninas. Vocês notaram lá que nas notas parciais, acho que eu cheguei a comentar isso com vocês, ia aparecer lá 200 pontos. Vai dizer, opa, Dia Internacional da Mulher ganha 200 pontos. Nada disso. Não tem nada disso. Nada aqui é de graça. Aqueles 200 pontos ali é apenas para você fazer um equilíbrio no sistema em relação a notas, tá? Então, vocês vão ter aquilo ali. Logo, logo, aí eu vou avisar vocês vão ter um trabalho, tá bom? Então, eu ainda vou ver o que vai ser, se vai ser individual, vai ser em dupla, não importa. E esse trabalho vai valer os 1.000 pontos. Mas é claro, como eu já dei esses 200 para vocês, que já está lá postado, e vocês vão agora correr atrás dos outros 800, tá? Mas é claro, professor, não quero fazer trabalho nenhum na parcial e tá tudo bem. Eu vou dizer, tá tudo bem mesmo, que é democrático minha sala. Mas é claro, no final eu pego meus 200 pontos de volta. Então todo mundo tem que fazer trabalhinho, tudo bonitinho. Mas eu sei que vocês, as 15 moças, são dedicadas, aplicadas e vão fazer o trabalho tranquilamente. Vou avisar vocês quando tiver postado, tá bom? Para também não ter aquela confusão. Eu não vi. Eu não sei. Porque o prazo, como eu te falei, eu gosto muito de trabalho no Google Forms. E o Google Forms eu gosto porque prazo para abrir, prazo para fechar. Isso, para mim, é essencial. É a única coisa que sou exigente. O resto, a gente dá um jeito. Mas professor? Prazos são prazos. Podem falar. Quem está falando? Não vi. Sou eu, Jaira. Opa, Jaira, pode falar, por favor. Seus trabalhos, o senhor vai pedir geralmente pelo AVA mesmo? Isso. E eu vou comunicar a você. Tenho o maior problema com esse Teams. Eu tenho uma dificuldade com esse Teams horrível, desde o semestre passado. Não, mas relaxa. Mas só que não vai. Aí vem a questão exatamente que você está falando. Não vou usar o Teams. Eu vou usar um link do YouTube. O link do Google Forms, perdoe. Para o trabalho, né? Tá? Isso. Se você tiver problema de entrar no AVA, não tem problema. Você vai me passar um e-mail, professor, não estou conseguindo entrar no AVA para visualizar o trabalho. Eu sei que tem para entregar daqui a uma semana. Não tem problema. Eu te mando um link, ou mando um link para a tua líder, exatamente do trabalho. Porque como você já é terceiro, você já sabe, né? Que o Google Forms é mais fácil. Nossa dificuldade com AVA é só quando o próprio sistema está com problema, mas para entrar não tem dificuldade não, pelo menos eu para ter acesso não, só quando o próprio site está com problema. Não tem problema nenhum não, quanto a isso não, Jaira. Depois, eu não sei se você viu, as outras viram, lá quando eu mandei o PDF essa semana, comunicado essa semana, tem inclusive o link do Teams por segurança ali, nessa sala. Então tem tanto, o ideal, o certo, o correto, o melhor, entrar obviamente pela próprio calendário acadêmico, tá? Entre sempre por ali. Mas se a coisa apertar, não conseguir, estou conseguindo falar com você, tem um link lá para segurança. E a questão do trabalho vai ser assim, como é Google Forms, aí tem essa questão do AVA, é igual a prova, né? Como eu acho que eu já comuniquei a vocês. Não consegui entrar, não estou conseguindo fazer minha prova, professor. Não tem problema nenhum. Vou estar aqui na sala repetindo isso, tá? Só você me falar, você me passa o e-mail. Sou eu, professor, tive dificuldade de entrar na prova, por favor, mandar o link da prova. Te mando o link via Google Forms e tá tudo resolvido. Tá bom assim? Mais alguma coisa?
Então, Não, meninas, obrigada. excelentes dias e todos os dias são de vocês, certamente, não só o dia de hoje. E nos vemos semana que vem. Bom dia para todas. Bom dia, tchau. Bom dia. Bye, bye. Fiquem com Deus. Só. Até logo. Bom dia. Qualquer dúvida, só escrever.